Agora o assunto é sério, é importante, tem a ver com mudanças estruturais na sociedade e importantes, né, Leão? Eu quero primeiro mandar um beijo aqui para os aniversariantes. Aliás, tem um ator que eu amo de paixão, que é o Caio Black, que está aniversariando hoje. Parabéns. A atriz Sônia Clara, que faz muito tempo que eu não vejo. A Regina Pitocha, que acho que trabalhou aqui, inclusive. Trabalhei com ela no Jornal da Tarde muitos anos, escreve sobre economia, fala sobre economia, né, a querida. E também o grande sambista de São Paulo, Germano Matias, está aniversariando hoje. Deve estar com mais de 80, pelas minhas contas, querido Germano. Muito bom, saúde e né? vida longa a todos. Isso aí. Bom, foi longe. Bom, vamos começar falando sobre essa fala da Patrícia Bravanel, que está sendo super criticada aí nas redes sociais. Pra quem não acompanhou, Leãozinho, após pedir compreensão, né? o que aconteceu antes disso, né? Que foi Rafa Kalimann Isso. e Caio Castro. O Caio Castro. Eles postaram, né? Eles replicaram o vídeo de um pastor. Um pastor, o isso aqui Duarte, né? E aí esse pastor falava que sobre casamento gay, que ele não concordava, mas que ele respeitava. Que ele respeita, mas não concorda. Não concorda, Tá. né? E aí a Rafa e o Caio colocaram isso como se fosse uma fala correta, né? Repostando isso, aquilo como se eles concordassem com aquilo, né? Exatamente. Tá. Aí vieram a público, depois se A desculparam. Rafa se de alguma desculpou, forma. o Caio Castro não falou nada. O sabe? Caio parece que tentou dar uma explicação. Ele e falou? tal, Até onde eu vi, mas não tinha também visto nada. não convenceu, né? Então, agora, a Patrícia Bravanel, do programa dela, fez até uma explicação lá numa lousa, tal, com nomes e tal, com letras, né? Bom, ela estava falando sobre aceitação. Ela diz assim que uma coisa é você concordar e... Bom, eu vou falar exatamente como foi, que ela né? disse? Vamos lá. A apresentadora movimentou as redes sociais nesta terça, justamente no dia que começa o mês do orgulho LGBTQIA+, né? No programa que ela comanda com o Gabriel Cartolano, a filha de Silvio Santos se posicionou em defesa de Caio Castro e Rafa Kalimann, criticados nos últimos dias após compartilhar o vídeo do pastor Cláudio Duarte, né? Em que o religioso diz que não é a favor do relacionamento entre as pessoas do mesmo gênero, mas que respeita. Bom, já está coçando minha língua, vou falar. Você termina a nota, né, Leão? No programa Vem Pra Cá, a Patrícia afirmou que não acha que Caio e Rafa sejam preconceituosos ou homofóbicos, e sim que eles foram educados de outra maneira. Bom, aí ela fez começou a falar sobre o LGBTQIA+, né? E deu uma bagunçada nas letras ela aí. trocou as letras e tal, todo mundo entendeu como uma ironia, né? Como se a gente não é obrigado a entender o que significam essas letras e tal, e é obrigado sim, né? Se você quer viver no mundo atual, você precisa saber para respeitar o outro, né? E ela falou a questão da educação, né? Que elas foram educadas de outra forma. Eu entendo que a educação é uma missão de vida. A gente ser educado, a gente não está falando de uma educação infantil. Eu acho que a educação a gente está constantemente aprendendo. E se a gente está constantemente aprendendo, a gente está sendo educado a vida toda. A vida toda. A gente está se educando a vida toda. Eu acho que é um processo. A gente, da hora que a gente acorda, até o primeiro respiro, até a hora que a gente morre, até porque a gente está aprendendo. Todos nós tivemos pais que tiveram suas limitações. E eu acho tão errado, então, a gente falar que foram educados, como se a educação tivesse acabado ali. Exatamente. Naquele momento em que os pais passaram aqueles valores. Eu acho que tem uma questão ali de evolução pessoal. Que é a mesma história lá do Rodolfo, lembra? Com o João lá, né? Que era questão racial, mas é a mesma coisa, assim, eu aprendi assim, eu sou chucro, não sei o quê. Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, é a Gabriela, né? Não precisa ser assim a vida inteira. Tá no mundo, a gente está aqui para mudar e melhorar. Para evoluir, né? Então, quer dizer, uma comunicadora, uma apresentadora de televisão não pode chegar no ar e falar uma coisa dessas e ainda fazer ironia com uma coisa que é muito séria, porque a partir do momento... Por exemplo, o nosso produtor aqui lembrou uma coisa muito importante, o Caio. Ele diz assim, se um casal hétero está se beijando na rua, não acontece nada. Mas se um casal
homossexual estivesse beijando na rua... Eles estão correndo risco? Estão correndo risco de vida. Sim. Né? Como já aconteceu aqui na Avenida Paulista, do rapaz levar uma lâmpada, né, dessas fluorescentes, né, no rosto. Bater no cara, morrer, né? totalmente de graça. Exatamente. E é a tal história, a gente tem números que mostram que isso é verdade, Exatamente. né, Leão? A gente é um dos países no mundo que mais agride, mais mata pessoas do LGBTQIA+. Então, é muito sério o que a gente está falando. A gente realmente precisa tomar cuidado com o que a gente compartilha e a forma como a gente se posiciona. Com certeza. Ela se referiu ao LGBTQIA+, como LGBTYH. Assim como querem o respeito, acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito ou estão se abrindo para isso. Eu acho que a gente tem sido compreensivo até demais, viu, Patrícia? A gente tem sido bem compreensivo mesmo, só que agride e matam a gente. Né? Então é complicado, a gente tem urgência de que as pessoas entendam o significado dessas letras. O nome da apresentadora ficou, claro, entre os assuntos mais comentados do Twitter. Muitos internautas condenaram o posicionamento dela justamente no início do mês do orgulho LGBTQIA+, e o consideraram um desserviço. Eu acho também que foi um desserviço e vou dizer mais, não sei qual a motivação da fala dela. Eu não sei se foi para agradar a uma camada da população resistente à abertura, a entender as pessoas, né? Está bem fortalecida atualmente no país, né? Ou então se foi também para chamar atenção para o programa, não sei o que foi, mas de qualquer forma foi lamentável, Patrícia. Eu gosto muito de você, acompanhei sempre você, sempre tive muita simpatia, assim, da gente se encontrar todas as vezes, mas fiquei profundamente decepcionado. Até porque você me conhece, até porque você conhece muitos homossexuais, né? Você convive com muitos homossexuais, você é maquiada por homossexuais, por cabeleireiros, penteada, né? E convive ali na emissora com muita gente. Então, eu acho que você teria que ter essa compreensão. Até porque você é uma moça inteligente, uma moça que conseguiu estudar, né? Então, quer dizer, é complicado demais. Bom... E aí o Thiago Abravanel fez um vídeo que inclusive é sobrinho dela. Exatamente. Né? E aí ele fala, você tem aí o que ele colocou? Ele falou assim, é questão de respeito, você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final. O cantor, apresentador e ator segue dizendo, opinar, você opina sobre uma roupa que é bonita ou feia para você. Se você quer café ou chá, aqui, por exemplo, eu tomo café, a Regiane toma chá. E beleza, né? E beleza, e a gente se ama e se respeita. Eu não preciso falar que o café é ruim, você não precisa falar que o chá é ruim, pronto, né? Entendeu? Exatamente. Então, isso é opinião, né? Agora, a sexualidade de uma pessoa não é uma questão de opinião, né? Até porque não é uma questão de opção, como antigamente se falava. É uma questão de você nascer assim. Né? Eu nasci homossexual e eu não sei como mudar e nem quero, né? Agora, não foi uma opção, não é como você escolher uma roupa branca ou preta. É simplesmente o que você é. É simplesmente o que eu sou. E aí eu exijo respeito. Eu acho que todo mundo... E a mesma coisa que o Thiago está dizendo aqui. Aliás, eu achei que ele foi... Assim como qualquer pessoa pede respeito pelo que ela é. Exatamente. Né? Como qualquer outro ser humano pede respeito pelo que é. Né? Para tentar fazer o exercício da empatia, eu acho que pode tentar seguir esse caminho, né? Imagina se alguém te criticasse ou fosse contra o que você é, de essência. Então, opinar sobre a sexualidade das pessoas é um ato homofóbico, sim. Tá? O Thiago falou mais, ele falou assim, a partir do momento que você vai para a TV e fala o que você bem entende, você é responsável por aquilo. Não dá para passar a mão, aquilo que eu falei da Sara uma vez, lembra? Não dá para passar a mão na cabeça. Se você tem vontade de saber, procure saber. Como ele falou, liga para mim, né? Vai atrás, essa responsabilidade é sua. Agora, você não pode falar com um país de milhões, mais de 200 milhões de habitantes, né, com formações tão diferentes e falar uma coisa dessas, né? Então, é complicado, é muito sério. Aliás, eu acho que chama atenção também para isso. Quer dizer, a arte de comunicar parece muito simples, né?
mas existe uma responsabilidade por trás dela. E respeito é bom e todo mundo gosta. A Maisinha Silva se posiciona também sobre homofobia. Maísa usou seu perfil no Twitter, essa terça-feira, e demonstrou apoio ao mês do orgulho LGBTQIA+. Ela pediu respeito à diversidade e afirmou que as pessoas não devem acreditar que ser homofóbico é uma questão de opinião. Aí ela reforça essa história. Começou o mês do orgulho LGBTQIA+, e eu desejo cada vez mais que seus direitos sejam respeitados, que a diversidade e a representatividade cresçam, que as ações preconceituosas como homofobia e transfobia diminuam e que as pessoas parem de achar que ser homofóbico é opinião. Não, não é opinião, né? Isso é crime, na verdade, sim, né? Sim. Ela ressaltou que aprende frequentemente sobre o assunto e o quanto tem sido importante ver as pessoas batalhando para que o mundo seja mais igual. Tenho muito orgulho de ser cercada por pessoas tão incríveis que me ensinam tanto e estão comigo desde que eu era pequena. E claro, orgulho dos meus primos, que eu vejo cada vez mais lutando por um mundo mais justo e diverso. Bonitinha, né? Maísa, desde pequenininha... Ela é maravilhosa, né, incrível, gente? Que né? cabeça, é uma menina que dá aula pra tanta gente grande. Tanta gente adulta, né? Voltando, Leãozinho, tem um comentário que eu deixei aqui no ar, eu não vou falar o nome dele, até porque quando eu ler o conteúdo vocês vão entender. É um querido, tá sempre aqui com a gente comentando, ó. Ele tá dizendo assim, não é de hoje que a Patrícia tem posicionamento contra os gays. Ele falou que ele é gay, mas ele ainda não assumiu. Porque inclusive o pai dele estava assistindo o programa dela com algumas pessoas em casa e concordou com ela. É só para ter uma ideia do alcance que uma fala assim tem, tá? Aí ele disse, e concordou com ela, imagine como me senti, travei na hora, gelei, saí da sala. Não temos como ensinar nada para ninguém, queremos sim respeito. Não é um story pedindo desculpas depois que vai apagar tudo, lamentável, quer dizer... A gente não tem muitas vezes ideia, quando não vive essas situações, o tamanho do alcance de uma fala como essa e como isso pode trazer o problema, né? E ainda mais desavença dentro de uma família, né, Léo? Quando eu e mais 74 pessoas, né, que éramos conhecidos, não éramos todos amigos, mas alguns eram amigos próximos, criamos, né, e fundamos, vamos dizer assim, a parada do orgulho LGBT há 20 e tantos anos atrás. A ideia era justamente acabar com assassinatos cruéis que estavam acontecendo contra gays e também estava aquele boom da AIDS e as pessoas estavam morrendo e as famílias que tinham abandonado seus filhos por serem gays vinham e tomavam os bens e tal, e aquilo estava revoltando muita gente, então a gente fez um movimento e criou a parada. Né? E essa parada, ela tinha esse intuito de abrir a cabeça das pessoas, de mostrar que a nossa luta é uma luta de paz, né? Mas é uma luta permanente, porque é preciso acabar com essa violência contra os gays. Quer dizer, a aceitação é fundamental, a diversidade é a palavra, né? Eu acho que a gente precisa abrir a cabeça para o diferente. Até porque essas falas, elas reforçam o preconceito e essas pessoas, elas se sentem representadas. E aí aquele sentimento que a pessoa tem ganha ainda mais força, claro, né? Se ela tá ouvindo discursos contrários àquele, ela tá abrindo a cabeça e parando para pensar que aquilo pode estar errado. E aí coloca tudo aquilo que ela sente em discussão, o que é super saudável. E uma luta que a gente avançou tanto, parece que está voltando atrás, né? É assustador a gente ver essas reações estranhas, assim, alguém querendo discutir a sexualidade do outro, é uma coisa que é indiscutível. Ela pronto. Tem uns comentários bem legais aqui. A Fê Brandão, por exemplo, está dizendo aqui, ó, nós, jornalistas e formadores de opinião, precisamos sim nos policiar diariamente para não atingir uma dor que não é nossa. Eu tenho orgulho demais dos meus amigos e profissionais que dão aula de cidadania e respeito diariamente, mesmo não sendo sua obrigação. Até que né? Se dói no próximo não é opinião, é desrespeito. Achei essa fala legal. Exatamente. Se dói no próximo não é opinião, é desrespeito. O que o Thiago falou pra tia, né? Sabe, como é que alguém... Não pra nossa tia, tá? Pra tia dele. A tia dele. Aliás, a nossa tia já tá mandando coraçãozinho aqui. A nossa tia. Lindona. Lindo, querida. Nossa tia querida demais. E olha, muita gente lamentando a fala dela, viu? Aqui triste, muito triste, né? A Rafa Kalimann, por exemplo, sumiu da internet após o post sobre o relacionamento gay. Os 21,8 milhões de seguidores de Rafa Kalimann sabem que ela não passa um dia sem aparecer no Instagram.
A influencer tem o hábito mesmo de mostrar toda a sua rotina nos stories e tal, além dos inúmeros publis, né, que ela faz. Já está virando rotina de quem passa por um cancelamento virtual, né, aí sumir por um tempo até a poeira baixar. É o tempo de descansar a imagem, como eles falam, né? Já que o público de internet esquece as coisas rapidamente. Aliás, o brasileiro, né, parece que tem essa coisa de esquecer rapidamente, que é uma pena. Esquece o bom e esquece o mal, né? Então, isso é muito ruim, já que o público esquece. Estratégia de marketing, né? É provável que Rafa reapareça daí um tempinho, daqui a alguns dias, em vídeo, pedindo desculpas e dizendo ter aprendido com o erro. E tudo vai ficar por isso mesmo, né? Ela tem que mostrar no dia a dia daí que realmente as atitudes mudaram. Exatamente. Acho que é com atitude que se apaga uma atitude errada, né? Exatamente. Com atitudes certas daqui pra frente, né? É triste. É complicado demais. Bom, para não dizer que a gente não dá os dois lados aqui, até porque eu acho que o contraponto é importante, né, Leão? E você está aqui com toda a propriedade na sua fala para poder, né, contrapor. A Rosana, por exemplo, colocou a opinião dela aqui, imagino que ela queira também que seja aí colocada no ar. Ela está dizendo que a Patrícia Bravanel, na opinião dela, está certíssima, porque não consta para ela que ela seja homofóbica. Para que isso? É um alfabeto inteiro que não tem como saber mesmo. Deviam parar de querer ser uma letra. Somos todos seres humanos. Como você deu sua opinião, eu tenho o direito de discordar dela. Eu acho que a gente tem a obrigação, sim, de conhecer todas as letras, de entender o significado da vida das pessoas, respeitar a vida das pessoas, né? Respeitar o outro, porque você quer ser respeitada, com certeza. Então é preciso você respeitar, porque não é uma questão de opinião, a sexualidade do outro é uma coisa, ela nasceu assim, né? Então a mesma coisa que a questão racial, quer dizer, não é uma questão que se discuta, tem que se respeitar. Então, o que ela fez foi um desrespeito, assim como a Rafa Kalimann, assim como o Caio Castro, assim como esse pastor Cláudio Duarte. Nada contra nenhuma religião, mas respeito é bom e todo mundo gosta. Assim como eu respeito a religião do outro, eu quero ser respeitado. E aquela história, né? Eu acho que a gente tem que parar de pensar que a nossa vida é esse micronúcleo que a gente vive, né? A gente precisa entender que a gente é uma comunidade. Exatamente. A gente é uma cidade, a gente é um bairro, a gente é um estado, a gente é um país, então a gente é muita gente. E para respeitar, a gente precisa conhecer. E a gente precisa conhecer as pessoas que estão em volta da gente, porque todos fazemos parte da mesma sociedade, da mesma comunidade. Eu acho que essa palavra é muito bonita, comunidade, porque ela vem de comunhão, ela vem de união, ela vem de estarmos juntos, um respeitando o outro, entendendo o outro, estando do lado do outro. Assim como a palavra e religião. Não dividir. Religião quer dizer religare, quer dizer todo mundo ligado. Então, E essas letras que estão questionando não é para dividir, não é para colocar cada um num saquinho diferente. É justamente para poder entender e conhecer. Porque isso a gente só vai conhecer na teoria. Quem não vai conhecer na prática. Então, se não tiver teoria, a gente não vai conseguir entender. Então, gente, a gente precisa muito evoluir ainda, né? Por isso que informação é tão importante, educação é tão importante. A gente fala isso há tantos anos, né? Na televisão, nos lugares, e as pessoas às vezes não entendem o significado. Agora a gente está vendo na prática como é importante a informação, né? Como é importante a educação, né? Sem dúvida. Vamos falar de quem agora, Leão? Agora de Andressa Urach, que admitiu que mentia toda semana para ganhar destaque. Nossa, é a famosa história que a gente especula, assim, quando um artista faz alguma coisa muito equivocada ou fala uma coisa muito polêmica. Será que é verdade? Ou tá só querendo causar na internet? Querendo biscoito, né? O biscoitinho básico com gotas de chocolate, não sabemos. Exatamente. Olha, Andressa Urach assumiu que antes de se converter à igreja em 2015, ela costumava contar mentiras para ganhar destaque na mídia. Toda semana eu criava algo para ser notícia. Inventei um namoro lésbico, porque queria ficar mais famosa, contou a loira. Andressa também revelou que a história sobre o roubo da sua fantasia do carnaval de 2013 não passou de invenção. Eu estava desfilando no carnaval e inventei que tinham roubado minha fantasia. Só que não tinham roubado minha fantasia. Eu tinha escondido, eu queria sair com o peito de fora. Eu menti. Eu lembro que o dono da escola de samba tinha me prometido um lugar de destaque. Aí ele me botou no meio da fumaça. Eu pagava horrores para desfilar, porque a gente gastava quase 80 mil em uma fantasia. E aí tu queria aparecer, né?
Ah, que louco. Que doideira, ficava armando umas coisas malucas pra aparecer, gente. Meu Deus do céu. Ai, mas você vê que nunca é tarde? Quando a gente fala de aprendizado, não sei, eu acredito que de repente ela está aprendendo, que todas as atitudes equivocadas que ela teve no passado eram erradas e que não faz mais isso. Exatamente. E ela continua, é uma pessoa que pelo menos ela tem essa inquietação, porque ela foi para uma igreja, ela não se sentiu representada. 100% ali, né? Saiu dessa igreja. Quer dizer, ela é uma pessoa que está se questionando sempre, está sempre procurando um caminho bacana na vida, né? Gente, olha que maluquice. Mas é maluca, né? Engraçado. Maluquice, muito louco. Agora, ex-BBB passa por cirurgia. A ex-BBB 21, Sara Andrade, passou por uma senhora cirurgia essa semana, viu? Indo na moda dos famosos, a moça fez os procedimentos cirúrgicos com uma equipe de uma famosa clínica de estética aqui de São Paulo, né? Sara realizou uma lipo HD, aquela que deixa o abdômen definido, sabe, com os quadradinhos assim? Sim. Lipoaspiração na cintura também e nas costas. Colocou silicone nos seios e enxertou gordura no bumbum. Olha! Fazendo com que ele ficasse mais empinado. A cirurgia ocorreu bem e a publicitária está em recuperação, usando drenos e fazendo fisioterapia e fazendo drenagens linfáticas também. Eu acho que tudo bem, por fora ela tá ok, né? Agora precisa melhorar a cabecinha também. Mas já era bonita, né? Tem um pessoal foi bonita, né? Gosta de mexer ali onde bonita, já tá bom. fala bem, mas... Bom, mas eu também não critico, porque a primeira oportunidade tem alguém que vai embora daqui. Não, acho que tudo bem. Acho que o problema é melhorar a cabecinha. De fato. Parar de falar as bobagens que ela falou, sobre aglomeração, aquelas coisas todas. Então, né? Ela precisa realmente dar um bom up, né, nessa questão. Exatamente. Aí eu fiz por fora pela viola. Por fora tá ótimo. Nem precisava mais. Aliás, eu tenho a impressão que ela deve ter projetos, né? Uma pessoa para se reformar inteira assim, porque deve ter algum projeto, ser apresentadora. Tá pegando o dinheirinho aí que ela ganhou e tá investindo direitinho no corpinho. Tá fazendo, vamos ver. Uau. E o Rodolfo desabafa sobre o chip com Sara. Não é saudável, ele disse. Rodolfo usou as suas redes sociais, né? O cantor Rodolfo, da dupla com Israel, que esteve lá no BBB, né? Junto com ela. Ele resolveu conversar com os fãs que shippam ele com a Sara. O participante do BBB 21 relatou que alguns seguidores foram atacar o influenciador Lucas Viana por seu relacionamento com a brasiliense. Ele pediu para o seu público, não faça mais isso. Ela parece que ela teve um TTT, né? Com o Lucas Viana, que é influenciador e tal. E ele pediu para o público, não faça mais isso. O sertanejo começou falando sobre a relação de amizade com a Sara e disse que o chip, por parte de alguns, não é saudável. Eu construí uma amizade muito bacana com muitos participantes do BBB. Durante o programa, vocês aqui, participantes do BBB, né? Vocês aqui de fora, tá na moda de falar de chipa e tal, né? O que eu queria falar é, a gente precisa tomar cuidado e cautela na intensidade disso. Às vezes junto um turbilhão de pessoas me chipando com outra pessoa sem ter a menor possibilidade de eu e essa pessoa ter algum relacionamento ou pelo menos ficar. Tá certo ele, né? Porque agredir o rapaz só porque o rapaz ficou com ela, porque querem que fique com ele. Quer dizer, eu não consigo entender essas coisas da internet. O mundo está esquisito, né? Demais, assim, essas pessoas na internet. Agora uma dúvida que me ficou, porque ela disse que depois que ela saiu do BBB, ela já pegou 7. Uau! Então eu queria saber se o Lucas Viana está entre os 7 ou já é o 8º. É uma filhinha que tá andando rápido, né? Ela é bonita, né?